Oi, eu sou Gesana Braga e hoje quero fazer um relato sobre sono infantil. A minha bebê Alice tem 1 ano e 6 meses, então eu vou falar um pouco para você de como tem sido esse aspecto do sono por aqui durante esse 1 ano e meio. Eu espero que assim possa ajudar ou dar alguma ideia para outros pais e mães que também estão aí com sua criança no início da vida. Então eu vou falar sobre sono infantil. Para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de dizer para você que quando eu estava gestante, na época da pandemia do Covid-19, eu fiz um curso de gestante, de maternidade, online. Eu fiz um curso online, porque estava todo mundo em lockdown, todo mundo em casa. Então eu tive essa oportunidade de fazer esse curso. Mas além do curso, eu sou uma pessoa bastante observadora. Eu gosto do senso comum. Eu gosto de observar como outras mães fazem. Eu gosto bastante de conversar com outras mães que têm bebês pequenos, Minhas amigas que têm bebês em idades parecidas com a minha filha. Também gosto da orientação de pessoas mais velhas sobre como eles fizeram quando tiveram suas crianças há vários anos atrás. Então eu gosto bastante do conhecimento científico, mas gosto bastante também do conhecimento popular. Para começo da nossa conversa, eu quero ler com você os Salmos 4, versículo 8. Diz assim a Bíblia: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para nós que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós sabemos que o ser humano é algo interligado: corpo, alma e espírito. Então, o corpo, o sono é algo do corpo, algo desse corpo físico, mas que também se relaciona com o espírito, que se relaciona com a alma. Algo físico que se relaciona com o sobrenatural. E aqui nos Salmos diz que em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É o nosso Deus que nos faz, que tem esse poder de nos fazer deitar e dormir, porque é Ele que nos dá a segurança. Então, sempre que a gente olha para o sono infantil, eu gosto de pensar nessa ideia de que o sono não é apenas algo físico, do corpo físico. O sono também é algo espiritual, é algo emocional. E você vai ver no decorrer desse relato que eu sempre gosto de pensar nessa visão ampla, nessa visão de ver o bebê como um todo, que ele também tem uma alma, que ele também tem um espírito, que precisa ser zelado, que precisa ser cuidado para ter um bom sono. Os primeiros meses de vida da Alice, assim que ela nasceu, o bebê um pouco sem horário, Eu não controlava os horários da Alice, horários de soneca, horários de sono noturno. Ela acordava e dormia no horário que sempre queria, no horário que desse vontade. Mas no sono noturno eu sempre priorizei que a Alice dormisse cedo. Eu não gosto que o bebê durma 10, 11 horas da noite. Então no sono noturno, deu 6 horas da tarde, eu já preparava a Alice com banho, já escurecia o ambiente para que ela pudesse iniciar então o sono da noite. Porque esse modelo de dormir cedo o funcionamento da nossa casa é assim. Inclusive eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu gravei sobre rotina familiar, e lá eu digo isso, que quando o bebê chega na família, o filho chega, ele se adequa à realidade da casa. E a realidade da nossa casa é que nós somos um casal que dorme cedo. Nós definimos que queremos isso para nossa família por causa da nossa saúde, do nosso bem-estar. E nós dormimos cedo e queremos que os nossos bebês durmam cedo. Então a Alice ali por volta de 6 da tarde a gente já iniciava o sono noturno. Para dormir cedo, tem que acordar cedo. E isso é uma coisa que a gente foi observando também ao longo desse 1 ano e meio de vida da Alice. Então agora, com 1 ano e meio, por exemplo, ela tem horário de acordar. Ela acorda entre 7 e 7:30 da manhã.
Se deu 7h30 ela não acordou, eu acordo ela. Porque a gente precisa que o sono noturno comece cedo também. A gente quer que ela durma cedo. Eu acho importante essa questão da criança dormir cedo, né? Aqui no nosso caso, ela dorme aí pelas 7 horas da noite. É importante isso porque a gente precisa cuidar também do nosso casamento, mesmo tendo um filho. Então a gente acha importante que ela durma um pouco antes para que a gente tenha um momento em casal, para que a gente possa conversar, para que a gente possa descansar, para que a gente tenha momentos de casal durante toda a semana, para que a gente não espere o fim de semana para ter um momento de casal ou as férias, né? Para o bem-estar do nosso casamento, nós priorizamos que ela durma cedo. Então isso foi algo que a gente definiu. Então desde que nasceu até agora com 1 ano e meio, a gente decidiu assim, entre 6h30 e 7h30 por aí, ela vai estar dormindo. E a gente segue isso até hoje. Com exceção dos dias que a gente vai nos cultos, né, na igreja, ou que tem algum compromisso. Então isso aí é uma exceção, o dia que sai de casa. Por volta de 4 meses de idade, a Alice já conseguiu dormir a noite toda. Então até 4 meses ela tinha muitos despertares noturnos, né? No primeiro mês são bastantes os despertares por causa da amamentação. E esses despertares vão diminuindo a cada mês. E com 4 meses ela já estava dormindo a noite toda. Então ela dormia ali entre 6, 7h30 da noite e acordava para amamentar às 5 da manhã. Isso eu considero que é dormir a noite toda. Porque mesmo acordando às 5 para amamentar, ela já dormiu aí umas 9 horas seguidas, né? Então ela amamenta às 5 e aí dorme mais um soninho, até lá para 7, 7h30 da manhã. Assim, a Alice seguiu, né, com esse sono tranquilo, bem tranquilo, dormindo a noite toda até 1 ano. E eu sempre digo que esse sono bom da Alice se deve à bondade de Deus. Como eu li aqui no Salmo 4, versículo 8, é a bondade de Deus, né? É a paz que vem de Deus que nos faz, né, ter um sono bom, essa segurança que vem de Deus. E pensando em Deus, né, no aspecto espiritual, que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos conduz, que é Deus que abençoa o sono infantil, a gente sempre entregou na mão de Deus essa questão do sono, mas também nós fazíamos tudo que está ao nosso alcance. Até hoje fazemos, né? Então, durante o dia, durante a noite, tudo que está ao nosso alcance como pais, a gente faz. Então, a gente dá exposição ao sol que é necessária diariamente. A gente não usa telas, né? A gente não liga televisão durante o dia, evita esse excesso de estímulo. A gente é sempre atento aos sinais de sono, né? Então, mesmo na fase inicial da vida, quando o bebê não tem horário de soneca definido, é muito importante a gente estar atento aos sinais de sono do bebê. Quando o bebê coça a orelhinha, coça o olho, começa a ficar cansado. E, em último caso, ele chora bastante, né? Aí já é o extremo do cansaço e do estresse. Então, a gente sempre ficou atento aos sinais do sono. Mesmo com todo esse cuidado, por volta de 1 ano, o sono da Alice bagunçou. Ficou bagunçado uns 3 meses. E nesses 3 meses a gente ficou ali em incessante busca, pesquisando o que estava acontecendo de diferente, né? Porque existe uma divergência aí no meio médico sobre a influência ou não no sono do nascimento dos dentes, né? Então, alguns médicos dizem que o nascimento dos dentes impacta diretamente o sono noturno, outros dizem que não. Então, o sono noturno ele pode ser afetado por, vamos colocar aqui, né? Dente. Se o bebê está passando por uma fase de doença, né? Se está gripado, se está com febre, se tem alguma alteração na rotina, se a rotina do dia está desajustada, se tem algum problema emocional. Então, quando a mãe, principalmente, está passando por um problema emocional, o bebê sente muito. Se a mãe chora, o bebê também sente, ele fica mais nervoso, mais irritado. E, por vezes, quando o sono do bebê piora, né? A gente, como pai, de fato, não consegue descobrir, né?
a gente passa ali um pente fino nas situações e não descobre qual a causa daquela dificuldade de sono, de aumento de despertares noturnos. Mas então o sono da Alice bagunçou por volta de 1 ano, ficou aí uns 3 meses bagunçado. Ela começou a ter muitos despertares noturnos. E nós descobrimos, né, na nossa investigação, que o motivo era barulho externo. Barulho, né, da vizinhança, barulho externo na nossa casa. Então o que nós fizemos, a nossa decisão foi incluir o ruído branco. Eu já tinha usado o ruído branco no início da vida dela, mas eu achava que não estava fazendo muito efeito e tirei. E no início da vida não senti diferença mesmo. Mas agora com o ano a gente decidiu voltar o uso do ruído branco. Associado ao uso do ruído branco nas sonecas durante o dia e no sono noturno, por causa desse barulho externo da rua e tal, a gente também entrou com jejum e oração. Justamente porque nós cremos que Deus pode intervir, que Deus é o nosso principal socorro nessas épocas de dificuldade na criação de um filho. Então nós oramos, nós jejuamos, pedindo a Deus que nos ajudasse, né, nessa fase. Então nós incluímos o ruído branco, oração, jejum com esse propósito e também iniciamos um treinamento para a autonomia do sono. O que é a autonomia do sono? É o bebê conseguir adormecer sozinho. Até esse momento de 1 ano e 3 meses, a Alice sempre dormia amamentando. Ela amamentava, dormia e depois eu colocava ela no berço. Mas muitas vezes ao colocar ela no berço, ela acordava. E ela voltava a amamentar. E ali eu ficava 40 minutos, 1 hora. E essa situação começou a ser um peso para mim. Eu comecei a pensar que queria mudar. Então, com 1 ano e 3 meses, a gente iniciou um treinamento para autonomia do sono. Para que ela conseguisse adormecer sozinha no berço, tanto na soneca como no sono noturno. E que também quando ela tivesse esses despertares durante a madrugada, ela conseguisse voltar a dormir sozinha sem auxílio, né, da mãe ou do pai. Se você tem interesse em saber como a gente fez esse treinamento para a autonomia do sono, escreva aqui nos comentários. Eu quero saber se você tem interesse em ver os detalhes desse processo, que eu posso gravar um outro vídeo para você. Então coloca aqui nos comentários. Assim, depois desse treinamento do sono que a gente fez com a Alice com 1 ano e 3 meses, ela voltou a dormir bem. Então ela agora até 1 ano e meio, ela já está adormecendo sozinha. Coloca ela no berço, rapidamente ela pega no sono, diminuiu os despertares noturnos. É claro que, como eu disse, no decorrer da vida vão existir mais despertares noturnos, né? Seja por uma doença, então isso são causas pontuais. E a constatação que eu percebi nesse 1 ano e meio do sono do bebê é que o sono do bebê é uma montanha russa. Eu posso dizer hoje para você que ela tá dormindo super bem, que ela tá dormindo sozinha, que ela tá dormindo a noite toda, mas pode ser que amanhã isso já mudou, né? Os pais e as mães aí sabem bem o que é isso. Então eu acho que o sono do bebê é uma montanha russa. E a gente como mãe, como pai, deve estar preparados emocionalmente e espiritualmente para enfrentar esses desafios, esses momentos que podem ser até de dificuldade, né? Semanas que são mais difíceis. Nós precisamos estar no controle da situação, na parte humana, na parte que nos cabe. Nós que somos os pais, nós que detemos o conhecimento, nós que temos a razão, e nós precisamos conduzir os nossos filhos, inclusive no sono. Então, nós precisamos sustentar, né? Manter a cabeça no lugar nesses momentos difíceis. E uma vez que nós estamos sustentando os nossos filhos nesses períodos, né? Nesses altos e baixos do sono infantil, Deus vai estar nos sustentando. Deus vai estar sustentando a criança através da nossa oração, do nosso jejum, e Deus também vai estar sustentando nós como pais. No Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o que eu quero dizer aqui para você, pai, mãe, que porventura esteja passando por um momento difícil de sono do seu filho, procure ajuda. Eu sei que tem muito curso aí online, tem muitos pediatras que têm boa orientação,
que ensina o que fazer na vida física, com o corpo físico. Mas eu quero te dizer que quem nos sustenta, quem nos fortalece, que o nosso refúgio e fortaleza é o nosso Deus. Se apegue a Deus. Estreite os seus laços de comunhão com Deus. Peça a Deus que interfira na vida de sono do seu bebê. Peça a Deus que te ensine a ter as estratégias certas para que o bebê durma bem o quanto antes. Que o bebê tenha um sono reparador. E uma vez que o bebê dorme bem, os pais também dormem bem e a paz reina na casa. Então, meu convite é para que você realmente faça a sua parte, mas que você também permita que Deus habite em sua casa e que Ele possa intervir no sono do seu filho e, consequentemente, no seu sono. Que vocês tenham Deus como centro da sua vida. Que você entenda, como eu entendi, que o sono infantil não é apenas algo físico, algo que nós dominamos, mas é algo que Deus também tem o controle. Se tem uma coisa que a maternidade, que a paternidade nos ensina, é que nós não temos o domínio, é que nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos, mas que nós dependemos inteiramente do nosso Deus, porque Ele sim é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas nossas angústias. Até mais. Tchau.